versículo 18. Aleluia, Jesus. Amém? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, de estar na Tua casa, para juntos estarmos buscando a Tua face em oração, louvando o Teu nome, Senhor, com louvores, ó Pai, de adoração, e também meditando na Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor amado, neste momento nós oramos e pedimos para que a Tua palavra, ela venha trazer sobre nós edificação, aleluia, que nós sejamos, ó Pai, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua bênção, fica conosco neste culto, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento. Amém. O presbítero Gilmar justificou sua ausência, ele foi levar a Alice no hospital, ela está no de saúde. E ele está com ela ali no hospital. No final do culto nós vamos estar orando novamente pelo meio dela. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos, como temos feito alguns cultos, sobre as cartas que nosso Senhor Jesus enviou às igrejas do Apocalipse, aos pastores dessas igrejas. E nós temos aqui hoje, para a nossa meditação, essa quarta carta que fala sobre a igreja em Tiatira. É uma igreja que se destacou pelas suas obras, uma igreja que se destacou pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua fé, pela sua paciência. E Jesus disse: as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, Tiatira com certeza era uma igreja exemplar, na questão, no requisito, podemos dizer, trabalho, amor, paciência. Era uma igreja que se destacava realmente.
E eu acredito que é isso que Jesus quer ver. Jesus quer ver uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja que tenha fé, mas que também tenha obras, uma igreja que tenha amor, uma igreja que realmente faça a diferença, porque nesses últimos dias realmente é difícil nós encontrarmos igrejas que se destacam pelo amor, pelo serviço, pela paciência, pela fé, pelas obras. E é essa igreja que Jesus quer encontrar quando Ele vier para arrebatar a sua igreja. Então, com certeza, era uma igreja muito ativa, uma igreja que trabalhava, podemos dizer, incansavelmente pelo reino de Deus, não é verdade? E acredito que nesses últimos dias, por saber nós que a palavra de Deus ela está se cumprindo e que Jesus está voltando, nós temos que trabalhar incansavelmente para o reino de Deus, pregando o Evangelho, trazendo almas para o reino de Deus, que é muito importante, né? Agora, claro, nós temos tratado aqui nessas cartas sobre a questão em que Jesus, os elogios que Jesus faz para as igrejas, e não é diferente. A igreja de Tiatira, ela foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, mas nós também destacamos sobre a questão, irmãos, da repreensão que o nosso Senhor Jesus Cristo faz para essas igrejas. E a repreensão que Jesus faz para essa igreja, nós temos aqui o versículo 20, que é uma repreensão que nós precisamos estar com o nosso coração bem atento, que diz assim: mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então nós vemos aqui a repreensão que Jesus faz para esta igreja, irmãos, o tolerares Jezabel. Nós sabemos que Jezabel, ela viveu na época de Elias, foi mulher do rei Acabe, foi uma mulher que realmente, uma mulher muito má, foi uma mulher que ensinou o povo de Deus a se prostituir, uma mulher que colocou a prostituição, a idolatria no meio do povo de Deus. Tanto é que quando Elias se levanta, todo o povo, segundo ele, estava desviado, todo o povo estava longe de Deus, né? Não sabia ele que ainda tinha 7.000 que não havia se prostrado, que Deus depois revela para ele. Mas aquele povo que estava diante dele, quando ele foi ali para mostrar para aquele povo, para aqueles profetas mentirosos, que Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aquele povo estava afastado, porque Jezabel, ela colocava um jugo sobre as pessoas naquela época. Era uma mulher que tinha uma doutrina, um ensino, podemos dizer aqui, diabólico, porque ela ensinava as pessoas a se prostituir, a idolatrar, né? E com certeza eu estava lendo em um outro estudo que Tiatira foi uma grande igreja, mas foi uma igreja que também foi onde começou a idolatria, a questão da idolatria aos santos, aos objetos. Foi onde começou, irmãos, ali muitas coisas que nós vemos hoje em uma das grandes igrejas do mundo, batizar crianças, né? Então começou aqui nessa igreja em Tiatira todas essas coisas, essas idolatrias, e nós sabemos pela palavra de Deus, né, que tudo isso realmente não foi ensinamento que vem da palavra, não vem de Deus, porque criança, nós aprendemos que não se batiza criança, né,
Na verdade, criança ela é apresentada, ela é dedicada ao Senhor, para que então, quando ela chegar numa idade de consciência, ela possa então decidir se ela quer se batizar ou não. Mas Jesus repreende essa igreja, porque lá nessa igreja, agora aqui a questão é que nós não sabemos, eu já ouvi de muitos pastores, estudiosos na teologia, quando estudamos, que alguns estudiosos acreditam que essa Jezabel, ela poderia ser a mulher do pastor daquela igreja, como ela poderia ser também uma irmã qualquer da igreja, que poderia ter até o mesmo nome de Jezabel. Mas não vem a questão aqui, porque nós não sabemos realmente a fundo, pelo menos eu não posso aqui dizer para os irmãos que é isso, afirmar que seria dessa forma, mas o que nós podemos tirar disso é que era uma mulher que ensinava coisas erradas dentro da igreja. Não sabemos que mulher que era, se era a mulher do pastor, se era dirigente de oração, se era outra irmã qualquer, não sabemos, mas a questão é que existia uma mulher ali dentro daquela igreja que pregava heresia, que pregava idolatria, que pregava prostituição, e nós vemos que havia um grupo de pessoas dentro da igreja que tolerava isso. Jesus, ele diz: eu tenho contra ti o tolerares, irmãos, e nós amamos as pessoas, mas jamais nós podemos tolerar o pecado, nós não podemos tolerar as coisas erradas que acontecem dentro da igreja, Então essa mulher, ela ensinava coisas erradas e as pessoas toleravam, Se nós formos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, um pouquinho antes da leitura que nós sempre fazemos da Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai dizer que existia pessoas que se levantavam falando coisas erradas, mas ele diz assim: é até bom que isso aconteça, para que aqueles que são sinceros, para que aqueles que são retos se manifestem. É até bom que haja heresia, que haja alguns ensinamentos errados, porque quem é sincero, quem é reto, quem é crente em Jesus não vai aceitar isso, então ele vai se manifestar. Só que dentro da igreja, Jesus manda a carta dizendo assim: vocês estão tolerando esse ensinamento, e a igreja não pode tolerar, irmãos, heresia. Nós não podemos tolerar coisas erradas da igreja. Pecado é pecado, nós temos que tratar o pecado como pecado, Nós amamos a pessoa que pecou, mas, irmãos, as atitudes não. A pessoa deve ser exortada, deve passar por uma disciplina para que ela aprenda, Então nós não podemos tolerar essas coisas. E Jesus, ele diz para o pastor da igreja: olha, tem um grupo aí que está tolerando essas coisas erradas, esses ensinamentos, essas heresias, essa idolatria, essa prostituição que está tendo dentro da igreja, E nós não podemos tolerar o pecado. Na verdade, nós precisamos pregar contra o pecado, Aquilo que Jesus pregou, irmãos, nós ainda temos que pregar. Nós precisamos continuar pregando os mesmos princípios que o nosso Senhor estabeleceu para a igreja primitiva e para nós hoje. Então a igreja, ela não pode mudar a doutrina, a igreja não pode, a igreja muda uso e costume, a igreja muda essas questões, mas doutrina não se muda. Doutrina é ensinamento não se muda, A igreja, às vezes, ela muda algum uso e costume, aquilo que talvez há 30 anos atrás para muitos era pecado, hoje não é, mas não é doutrina, era costume da igreja, era costume dos antigos, A igreja primitiva tinha os seus costumes, o povo judeu tem os seus costumes, Agora, doutrina não se muda, doutrina é uma só, é aquilo que Jesus estabeleceu, aquilo que Deus colocou como princípio que vai reger a igreja, que vai dirigir a igreja. E esses princípios não podem mudar. Então nós não podemos tolerar o pecado.
Jesus disse que havia dentro daquela igreja pessoas que toleravam, que para elas tudo bem, né, viver dessa forma, tudo bem, receber esses ensinamentos. Não, irmãos, nós não podemos achar que alguém que está pregando heresia está tudo bem, não. Nós precisamos nos levantar, como diz aqui em 1 Coríntios, o versículo 19, versículo 17, vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 11, verso 17 diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, lá há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então é bíblico isso. A gente se levantar contra alguém que está falando heresia, irmãos, não é que nós estamos desrespeitando a pessoa, não é bíblico. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos deixar, irmãos, o apóstolo Paulo disse: se vier um anjo do céu anunciar um outro evangelho, não ouça. Não existe outro evangelho. O evangelho já foi anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, e esse evangelho não pode ser mudado, ele é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje será, ela não muda. Então nós não podemos tolerar, irmãos, essas coisas erradas, essas coisas que as pessoas têm pregado: venha como você está, fique como você está. Não, irmãos, nós precisamos mostrar o caminho, precisamos mostrar que a pessoa pode vir como ela está, mas é preciso ela abrir o coração para que haja mudança, para que haja transformação, para que o Espírito Santo possa, irmãos, converter-nos a pessoas santas, a pessoas irrepreensíveis, a verdadeiros filhos de Deus, E como, irmãos, louvar uma igreja que aceitava um povo que Jesus disse: eu não vos louvo nisso. Paulo disse aqui: eu não louvo quando vocês se ajuntam para bagunça, para ficar escandalizando, falando mal, ficar fofocando, ficar brigando, tem dissensões entre vocês, há brigas aí. Eu não louvo vocês, vocês não são louváveis por isso. Então a igreja ela não pode de forma alguma tolerar o pecado, ela não pode tolerar as heresias. O apóstolo Paulo ele prega muito sobre isso, ele fala muito sobre isso. Ele diz que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmos, que teriam comichões nos ouvidos, que amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos. Jesus Cristo também nos acautelou, falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então que nós tenhamos cautela, irmãos, com aquilo que nós muitas vezes pensamos que estamos lendo na internet, achamos que é palavra de Deus. Na verdade não é, irmãos. Tem muita heresia que você acha que está lendo Bíblia, mas vai ver a heresia, vai ver que tem muita coisa errada. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente busca na internet, a fonte. Temos que olhar a fonte, temos que olhar o testemunho, a vida da pessoa, Nós não podemos, aqui nós falamos sobre a primeira carta à igreja de Éfeso, quando as pessoas chegavam lá dizendo que era apóstolo, eles provavam para ver se era de verdade, porque a gente não pode comer qualquer coisa, a gente não pode se alimentar de qualquer coisa, Então nós temos, irmãos, que provar realmente, se o profeta é de Deus, se a palavra é a palavra de Deus. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, a igreja de Bereia, os irmãos ficavam lá com as escrituras abertas, comprovando se era verdade, se estava ali escrito aquilo que Paulo pregava, Isso é ter cautela, isso é ter cuidado, não é verdade? Então a igreja ela não pode tolerar o pecado, ela não pode tolerar as heresias, essas coisas erradas, irmãos.
Então nós precisamos pregar a palavra simples, mas a palavra que transforma, que liberta, que cura, que salva, né? E a palavra de Deus, ela tem poder para isso. A gente não precisa ficar, né, enfeitando e falando bonito, não. Fale como Jesus, ele pregava na simplicidade e ele conseguia arrastar multidões, né? Aleluia, as pessoas sentavam para ouvir Jesus falar. Então é dessa forma que a palavra deve ser pregada, na simplicidade, mas no poder do Espírito Santo. E eu acredito que se a igreja ela estiver revestida do poder de Deus, se ela estiver firmada na palavra, ela não vai tolerar essas coisas erradas. Então a igreja precisa se firmar na palavra, né? Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque aí quando vier alguma heresia, alguma coisa errada, a gente não aceita. Não, isso aqui não está na Bíblia. Não é verdade? Não importa quem seja, irmãos. Se for heresia, não importa quem seja, pode ser o maior, né, apóstolo que existe aí, que estão dando tantos títulos hoje, né? Patriarca, apóstolo, bispo e tantas coisas que estão surgindo. Irmão, se não estiver dentro da palavra de Deus, então nós vemos que Jesus, ele diz para essa igreja, ele escreve para esse pastor: olha, existe aí dentro pessoas que estão tolerando, pessoas que estão realmente aceitando este ensinamento. Repreenda isso aí, repreenda, né? Não deixa que isso aconteça dentro da igreja, né? Então, com certeza, irmãos, nós temos que sim repreender e rejeitar, né, essas falsas doutrinas, né? Essas heresias. Então, com certeza, nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. E Jesus, ele escreve e ele diz para essa igreja: olha, que vocês se arrependam de tudo que vocês estão fazendo, que vocês se arrependam, porque eu acho Deus, ele é tão amor, né, que ele ainda dá oportunidade. É aquilo que ele diz lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, quando as pessoas falavam da vinda do Senhor, segundo Pedro capítulo 3, e o versículo 4 diz assim: dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. O versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nós vemos o amor de Deus. Nós vemos que, irmão, Jesus não quer perder ninguém, Jesus não quer que ninguém se perca. Diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E pode ser a pessoa mais pecadora, pode ser o pior herege, mas se ele se arrepender dos seus pecados, né? Porque às vezes nós olhamos e dizemos: por que Deus já não matou logo? Por que Deus já não feriu, né? Só que Deus, irmãos, ele é amor. Deus, ele estende a sua graça, ele é longânimo, ele estende o seu amor para dar tempo para que a pessoa se arrependa. Então ele manda essa carta exortando a igreja, exortando aquelas pessoas que estavam tolerando aquele ensinamento, tolerando a idolatria, a prostituição, as heresias dentro daquela igreja, dizendo: olha, se arrependam, que haja arrependimento no meio de vocês. Aleluia.
Então Deus, Ele dá tempo, Ele dá oportunidades para as pessoas se arrependerem. Aleluia. Ele não deixa ninguém, irmãos, partir sem antes chegar ao conhecimento do sacrifício. Ele dá oportunidade para todos. E aqueles que não tiveram oportunidade lá no passado, quando Ele morreu, Ele desceu lá e pregou para aquelas pessoas, os espíritos em cadeias, para que ninguém diga: eu não tive oportunidade de ouvir. Todos têm. Todos tiveram, todos têm, todos vão ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Nós vemos os sinais na Bíblia Sagrada. Nós acompanhamos e nós estamos vendo que os sinais já estão aí. O que falta então? O último sinal, que é quando este Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Esse é o último sinal, irmãos, da volta de Cristo. E por mais que ainda falte mais de 2 bilhões de pessoas na Terra para ser evangelizada, mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho, nunca. E talvez você diga assim: então Jesus vai voltar só daqui 1000 anos, porque 2 bilhões, como que as pessoas vão ouvir? Irmãos, Deus tem os seus meios. Nós temos visto aí a tecnologia, e quem diria hoje você falando aqui no Japão e as pessoas te ouvindo lá no Brasil, em outros países, Então o Evangelho pode chegar, irmãos, para as pessoas da noite para o dia, do dia para a noite. Então não vamos nos agarrar nesse último sinal de que falta muita gente ainda. Deus pode fazer assim, e as pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho. Então Ele dá oportunidade para todos, para que todos se arrependam, para que todos cheguem ao conhecimento, Então Pedro diz isso, alguns têm a promessa de Deus por tardia, porque os homens estão dizendo aqui, desde que os nossos pais morreram, o mundo é assim, as coisas estão acontecendo assim, um morre, um nasce, morre e tal, e vai assim por diante, e Pedro diz assim: olha, ainda que alguns tenham sua promessa por tardia, Deus não tarda a sua promessa, Ele é longânimo, Ele é amor, Ele estende a sua graça, para que nenhum se perca, para que todos venham se arrepender. Então Deus, Ele dá oportunidade, Então pode ser a pior pessoa, mas que nós tenhamos com ela sim, repreendamos, disciplinamos se for necessário, mas tudo com amor, sempre mostrando que há oportunidade de mudar. Na verdade, nós mudamos, nós estávamos também no caminho, caminhando para o inferno, e Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou a nossa história e pode mudar a história dos outros também, das outras pessoas. Não importa, irmãos, a pior pessoa que seja, o pior pecado que seja, O importante é, irmãos, nós não aceitarmos, nós não tolerarmos as coisas erradas, as heresias, essas coisas que têm sido pregado hoje em muitos lugares. Então nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas aí que às vezes ficam postando coisas no Facebook, e é heresia, irmãos. Recentemente estão postando vídeo aí de um pastor aí, mas é um pastor herético. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha. Se eu estou compartilhando é porque eu concordo, e se eu concordo com a heresia, eu vou ter que disciplinar a pessoa, Então a gente precisa tomar cuidado, Se a pessoa não sabe, nós vamos ensinar, mas a partir do momento que eu sei que aquele pastor é herético, irmãos, eu não posso ficar compartilhando vídeos, Eu sei que nós temos aquele costume de dizer assim, que a gente ouve e retém o que é bom. Paulo fala isso, que a gente tem que reter o que é bom, Só que ovelha, se o pastor deixar ela se alimentar sozinha, não estiver perto, é perigoso engasgar e morrer. Então o pastor tem que estar sempre de olho, no alimento, na comida,
para ver se as ovelhinhas estão comendo direito, se elas não vão engasgar e morrer. Porque às vezes essas heresias, essas coisas erradas entram dentro de nós e nos matam espiritualmente, né? Então temos que tomar cuidado com as coisas que a gente posta, compartilha, né? Com os testemunhos que a gente dá, às vezes usando o nome de uma pessoa e vai ver a pessoa é herege, né? Tem que tomar cuidado, não é verdade? Senão a gente acaba escandalizando. Então Jesus ele nos dá oportunidade, ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Nem que seja no último momento, no último fôlego de vida, Jesus dá oportunidade para todos se arrepender. Aleluia. Então que nós possamos, eu quero deixar essa palavra para a igreja. Sim, aqui eu não quero mais falar, mas aqui Jesus fala assim que vai colocar essa mulher sobre uma cama, né? Ou seja, ele ia tratar dela, né? E realmente Deus trata, irmãos, com os hereges, Deus trata com aqueles que tentam manchar a noiva. Jesus trata com essas pessoas. Ele disse: eu vou matar os teus filhos, né? Aqui não se sabe, não podemos dizer se eram os filhos de sangue dessa mulher chamada Jezabel, ou se eram filhos, podemos dizer, espirituais, né? Que ela gerou com seus ensinamentos, né? Então nós precisamos realmente nos guardar, irmãos, de todo esse mal, para que as pessoas saibam que nós somos uma igreja sincera, uma igreja fiel, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem obras, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem paciência, uma igreja que tem amor, né? As pessoas têm que ver isso na nossa igreja, em cada um de nós individualmente. Aleluia. Então deixo para os irmãos essa palavra hoje, né? Não vamos tolerar o pecado, não vamos tolerar as coisas erradas. Pode ser, irmãos, o nosso filho, pode ser a nossa esposa, o nosso marido, pode ser o pai, a mãe, pode ser, seja quem for. Se tiver errado, exorte, ensine o que é certo, né? Deus exorta aquele que ele ama. Todo aquele que ele recebe por filho, ele exorta. Ele diz: quando não exorto mais é porque não é filho, né? Então, se nós somos filhos de Deus, ele tem todo o direito de nos exortar como o pai exorta o filho, né? Então, que nós possamos da mesma maneira, da mesma forma, com amor, sim, exortar as pessoas, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, para que nós possamos compreender que nós não podemos tolerar o pecado, nós não podemos tolerar aquelas pessoas que vêm, como nós dizemos aqui, vestida, né, como ovelha, vem disfarçada, mas por dentro elas querem destruir a igreja, elas querem matar os crentes, elas querem, de certa forma, irmãos, que as pessoas venham naufragar na fé. Amém? Que Jesus possa nos abençoar e nos guardar, né, dessas heresias que têm surgido, desses enganos que têm entrado no seio da igreja. Louvo a Deus, porque aqui nós temos pessoas que têm compromisso com a palavra, que pregam a palavra, né, que realmente têm compromisso em pregar a verdade. Então que Deus continue usando a vida de cada um dos irmãos, cada um de nós que estamos aqui, para pregar a verdade.